Paz do Senhor, meus irmãos, agradecemos a Deus mais esta oportunidade de estarmos aqui para falarmos da palavra do Senhor. Hoje, meu querido, o estudo que nós iremos falar sobre religião. Iremos, meus irmãos, tratar em cima de 3 tópicos, até porque se fôssemos falar sobre religião, ficaríamos aqui horas, quem sabe até dias, de tão complexo e tão vasto que é falar sobre religião. No entanto, meus irmãos, nós iremos falar aqui dentro de 3 tópicos que já deixamos anunciados. Nós iremos falar sobre o primeiro tópico, sobre sua origem, do segundo, sobre a prática, e em terceiro, uma pergunta que muitos não conseguem ter a resposta, que é: qual é a religião certa? Amém? Meus queridos, no primeiro tópico que nós iremos tratar sobre origem, sabemos que hoje, se fôssemos perguntar qual é o significado da palavra religião, iríamos ter várias respostas, Alguns dizem que a palavra religião significa religar-se. No entanto, no nosso dicionário, a palavra religião significa ter crença, em um poder superior, No judaísmo, a palavra religião significa seguir todos os mandamentos da Torá e assim por diante. No entanto, seguindo o nosso tema que está na carta de Tiago, no capítulo 1 e o versículo 27, vai dizer assim: a religião pura e imaculada para com Deus é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Se formos olhar, meus irmãos, diante a este versículo, parece que não tem muita lógica com toda a explicação que nós temos até aqui. No entanto, muitas palavras na Bíblia, através do tempo, ela vai mudando o seu sentido original. Vou dar aqui um exemplo para os irmãos, a palavra hipócrita. Nós sabemos que esta palavra hoje, nos nossos dias, significa uma pessoa dissimulada, falsa. No entanto, nos dias de Jesus, essa palavra tinha um outro significado, quando por muitas vezes Jesus chamou os fariseus, desta forma. A palavra hipócrita no grego, ela vem do hipo, cavalo, lembra das Olimpíadas, hipismo, e ócrita significa esterco. Isto mesmo, Jesus chamou aqueles homens de esterco de cavalo. Sabe por quê? Porque até esterco de cavalo não serve para nada, Jesus estava dizendo para eles que eles tinham poder político e religioso e não estavam servindo para nada. Quem sabe você pode dizer: mas irmão Salomão, Jesus usou esse termo, Jesus usou essa palavra esterco. Era muito normal para os judeus, quando queria desqualificar algo, ou quando queria acusar algo que não tem valor, ele usar a palavra esterco. O próprio Paulo, na sua carta aos Filipenses, no capítulo 3, no versículo 8, quando ele fala que usou todo o seu conhecimento no judaísmo, e mesmo tendo aquilo tudo não serviu para nada, ele vai dizer que usou como esterco, usando da mesma forma esta expressão. Mas para vocês verem que com o tempo o significado de uma palavra pode mudar, cerca não de muitas 100 anos atrás, se eu dizer para os irmãos que a palavra hipócrita era um elogio aqui mesmo no Brasil, que coisa, Agora imagine se a palavra religião. Digo isso porque em sua origem, nos manuscritos mais antigos, a palavra religião nem existia, nas escrituras antigas. A palavra religião, ela veio substituir 2 palavras. Essas 2 palavras, elas tinham que andar juntas para se tornar religião. E essas 2 palavras eram amor e piedade. Quando o amor e a piedade andavam juntas, a pessoa então se tornava um religioso. Imagine-se aqui dar um exemplo. Você num barco e você tem um remo na sua mão direita e um remo na sua mão esquerda.
O remo da sua mão direita se chama amor, e o remo da sua mão esquerda se chama piedade. Se você só remar o remo da mão direita, o barco só vai girar por um lado e você não vai sair do lugar. Se você girar para o lado esquerdo, o barco também só vai girar para o lado ao contrário e não vai sair do lugar. Mas quando você rema os dois juntos, o barco anda para frente. Assim é a religião, sendo amor e piedade. Desta forma que veio a origem, da religião, que citada aqui por Tiago, dá muito mais, crédito do que qualquer outro significado, tendo amor e na prática tendo então piedade. É muito bom também, meus irmãos, lembrarmos que o próprio Tiago, quando está falando sobre este assunto, já ainda no capítulo 12, ele vai falar sobre fé e obras, da mesma forma que devem andar juntas, como amor e como piedade, tendo assim então, meus queridos, esta origem. E para usar a religião na prática, nós vamos usar aqui então o amor e a piedade. De que forma nós iremos tratar o amor, como usando na religião, na questão da fé salvífica de Cristo. Por quê? Porque muitos acham que, como os judeus até hoje, acham que só eles têm a salvação. E infelizmente temos igrejas hoje em dia que só elas acham também que só tem a salvação. Acham que pessoas por cometerem tais pecados, acham que pessoas por cometerem tais atos não merecem mais a salvação. Mas a fé salvífica ligada com amor, segundo a religião, não tem esses olhos. E também iremos tratar sobre piedade, tratando sobre as obras. Quando nós temos piedade, nós fazemos obras, nós fazemos caridade, nós fazemos voluntariedade, benefícios para os outros. Então, na prática, nesse nosso segundo tópico, nós iremos falar então na religião segundo amor e piedade. No primeiro aqui ponto, o amor, para simbolizar aqui na fé salvífica a qual nós citamos, separamos aqui uma parábola, que está no Evangelho de Lucas, capítulo 15, versículo 3 e 7, a parábola da ovelha perdida, para demonstrarmos aqui o amor no sentido religioso. Ali na parábola, Jesus cita a parábola da ovelha perdida, que uma ovelha se perdeu e 99 ficou no aprisco. No entanto, aquela ovelha, ela foi, o pastor a procurou e a trouxe de volta para o aprisco. O que nos leva a entendermos aqui, meus irmãos, que quando você pesquisa sobre o comportamento das ovelhas e você pesquisa sobre como elas vivem juntas, as ovelhas, meus irmãos, quando elas viviam juntas, elas tinham o costume de andar juntas, até porque quando o lobo ia para atacar as ovelhas, olhavam para elas e viam elas todas juntas em tanto pelo, imaginavam ver uma ovelha só, ou seja, uma ovelha gigante, e aquilo amedrontava o lobo. Uma ovelha não tinha o costume de andar sozinha. A ovelha só saía fora do seu rebanho quando não era aceita pelo mesmo. A ovelha só se perdia quando se sentia longe do seu rebanho, quando era rejeitada por ele. E a ovelha, quando está perdida, ela fica desesperada, ela grita. Ou seja, nos nossos dias, meus irmãos, nas nossas igrejas, falta muito deste amor. Nós somos como ovelhas dentro da igreja, da casa do Senhor, e todo mundo que entra na casa do Senhor tem direito de receber o perdão e tem direito de ter uma vida transformada, independente de quem ela foi, do pecado que cometeu, dos crimes que fez. Se ela se arrependeu, a fé salvífica de Jesus Cristo também a alcançou. E quando esse amor da igreja não chega nessa pessoa, não há religião. Quando alguém chega na sua igreja e você, por ter alguma briga com aquela pessoa e você não quer aceitar na sua igreja, você não tem amor. A fé salvífica é para todos. Esse amor que se engloba aqui na religião, esse amor de aceitar as pessoas, não de rejeitá-las ao ponto de deixá-las perdidas à mercê, de o lobo vir e devorar esta ovelha. Amém? No segundo ponto aqui, na prática da questão piedade, eu separei uma outra parábola aqui para demonstrarmos que é a parábola do bom samaritano.
que está ali em Lucas capítulo 10, do versículo 25 ao 37. Para entendermos melhor aqui, meus irmãos, a parábola do bom samaritano, ele vai contar que um escriba, Jesus Cristo estava conversando, e vai chegar um doutor da lei, um escriba, e vem falar com Jesus Cristo, e vem dizer para ele, que o que ele poderia fazer, para que ele pudesse alcançar a salvação, E Jesus Cristo, então, conversando com ele, conta para ele sobre os mandamentos, e ele faz a pergunta dizendo: quem era o seu próximo? Para entendermos melhor aqui, meus irmãos, eu vou explicar para você quem eram aqueles doutores da lei. Meus irmãos, a história bíblica vai dizer que em meados da época de Esdras, quando a cultura grega ela era dominante, no mundo, e a cultura grega ela tinha um problema, que a cultura grega era uma cultura helenista. O que isso significa? É uma cultura que dá prioridade para as elites. E os judeus, quando observaram tudo isso, ficaram com medo com que essa cultura também entrasse no judaísmo. E o que aconteceu então? Eles criaram uma escola de homens, de escribas principalmente, para que estudassem as leis de uma forma mais pragmática, para poder interpretá-las, para que esta cultura grega não entrasse no judaísmo, para que não tivesse diferença com as viúvas, para que não tivesse diferença com os órfãos, com os menos favorecidos. Então, esses doutores da lei eram aqueles que serviam para esses menos favorecidos. E agora aqui fica uma coisa interessante, porque este homem que estudou para isso, pergunta para Jesus quem era o seu próximo. Será que esse homem estava sendo realmente religioso? Para explicar então, Jesus lhe traz a parábola do bom samaritano, contando que um homem, ele na sua viagem, ele é assaltado, maltratado, passa-se o sacerdote, passa o levita e não ajuda, somente o bom samaritano. Para entendermos aqui, meus irmãos, há uma questão aqui muito importante, para nós entendermos aqui. Naquela época, tanto o sacerdote como o levita, eles eram da tribo de Levi. Eu falo isso porque algumas pessoas por aí, porque às vezes cantam, se traz a denominação de levita. Levita, meus irmãos, não eram somente quem cantava. Levita era aquele que sacrificava, levita era aquele que cantava, levita era aquele que servia como guarda e assim por diante. Levita significa aqueles que eram da tribo de Levi. Então, por que aqui Jesus Cristo separa o sacerdote dos levitas? Porque Jesus aqui nesta parábola está mostrando para aquele doutor da lei dois tipos de classes. Porque o sacerdote, eles não simplesmente agiam na forma religiosa, mas também eles tinham o poder na forma política de Israel. Eram eles que mandavam no sinédrio, eram eles que faziam toda a parte política, que julgavam. Ou seja, Jesus ali começa a dizer que um homem político, o homem que tinha o poder da política de ajudar o órfão, de ajudar as viúvas, de ajudar o seu próximo, passou de longe daquele homem e não o ajudou. No entanto, meus irmãos, quando ele fala do levita, aí sim, ele está se tratando da religião. Agora já no segundo ponto, Jesus estava dizendo para ele, tanto a política de Israel, como a religião também, não está fazendo nada para o seu próximo. E quando, meu querido, ele vai falar sobre o bom samaritano, Jesus então aqui está jogando na cara deles uma ofensa. Lembra que os samaritanos não se comunicavam? Lembra que os samaritanos tinham raiva dos judeus, assim como os judeus também tinham raiva do samaritano? Uma coisa importante aqui para nós entendermos. Nos dias atuais, lá em Jerusalém, Israel, acontece esse mesmo caso. Não com o samaritano, mas com a Palestina. Nós vemos hoje no noticiário, aquela crivação entre os judeus e os palestinos. E por que tudo isso existe? Eu vou explicar para você aqui. Quando, após a morte de Jesus Cristo, cerca de 70 anos depois, quando Roma descobriu que os judeus estavam facilitando a rota de comércio para os persas, que eram inimigos mortais dos romanos, eles então entram em Jerusalém,
destrói Jerusalém e dispersa todos os judeus pelo mundo. E para se vingar de Israel, conhecendo a sua história, sabendo que os principais inimigos de Israel foram os filisteus, eles então decidem colocar o nome daquelas terras de Filisteus e colocaram pessoas para morar ali. Lembra quando eu falei aqui no começo do estudo que ao decorrer dos anos as palavras mudam o sentido e muitas vezes até a forma de falar? Ou seja, o nome daquelas terras era Filisteus. A partir dos tempos foi mudando para Palisteu e hoje é chamado de Palestina. No entanto, quando os judeus voltaram para Israel, eles não aceitaram que os filisteus estavam ali. É por isso que até hoje eles não aceitam a Palestina. Num certo documentário, eles conversam entre eles lá, os judeus chamam os palestinos de ratos, né? De ratos, e os palestinos chamam o povo de Israel de porcos, um ofendendo o outro, não se comunicam. Para entendermos melhor, imagina se hoje fosse alguém pregar em Jerusalém e falasse assim que um palestino teve mais amor por um judeu do que o próprio judeu por ele mesmo. Imagine-se a confusão que esse homem não iria arrumar, hein? Agora imagina Jesus Cristo falando para aquele homem que um samaritano teve mais amor, teve mais compaixão, ou seja, foi mais religioso com um judeu do que o próprio judeu com ele mesmo. Imagina-se o que passou pela cabeça daquele homem. E a pergunta é hoje em dia, o que nós temos feito, meus irmãos, na prática, na questão de piedade? Onde, na verdade, um dos grandes erros, das igrejas, não de todas, das igrejas foram enfocar em só construir templos, onde na verdade não temos asilos, hospitais, escolas, tanto do primário até o curso superior. Hoje não temos nada que possa suprir estas necessidades. E o que nós fazemos com nossos órfãos, o que nós fazemos com as nossas viúvas, o que nós fazemos com a assistência social, que não é muito valorizada dentro da igreja, e isso faz parte da religião e da sua prática. Para, meus irmãos, entrarmos aqui no nosso último tópico, que eu prometi, iremos responder a pergunta que não quer calar: qual é a religião certa? Para responder, meus queridos, essa pergunta, eu irei contar aqui uma história. E essa história é um conto italiano que nos diz assim: que certo pai, ele tinha 3 filhos. E esta família, eles tinham um costume, desde muitos anos atrás, de o pai passar a herança para o filho ao qual ele mais amava. E como é que este pai fazia? Este pai, em segredo, antes de morrer, pegava o seu anel e passava para o seu filho ao qual ele mais amava. Assim, quando o pai morria, esse filho se apresentava com o anel do pai no dedo e mostrava que ele fora o escolhido. E muitos anos se passaram, gerações se passaram e foi feito da mesma forma. Mas quando chegou neste pai que tinha esses 3 filhos, houve aqui uma coisa muito difícil. Porque este pai amava os 3 filhos da mesma forma. E os 3 filhos também se colocavam a dispor do pai para que isto acontecesse. E o pai, sabendo que seus dias estavam no fim, teve a ideia. Em segredo, sem contar para ninguém, ele mandou copiar 2 anéis idênticos ao primeiro, ao ponto que, se alguém olhasse, não saberia reconhecê-lo. Em segredo, o pai então entregou a cada um dos 3 filhos. E quando o pai morreu, aconteceu o que nós imaginávamos, o primeiro filho apareceu com o anel, dizendo que ele era o herdeiro. De repente aparece o segundo com o mesmo anel, e agora o terceiro. E a pergunta era saber qual dos 3 era o verdadeiro. Ninguém poderia lhe responder, não é verdade? Mas o pai sabia qual era o verdadeiro. Hoje, meu querido, nós ficaremos nesse impasse. Qual a religião verdadeira? Mas o que eu tenho a te responder é que o pai, ele sabe qual é a religião verdadeira. E a religião verdadeira para o pai, como o Tiago escreveu, é esta, visitar os órfãos, as viúvas, a assistência social e nos guardarmos da corrupção
do mundo. Uma outra coisa interessante para encerrarmos aqui, Agostinho, um dos grandes pais, da igreja, em uma das suas obras, A Verdadeira Religião, ele disse estas palavras aqui, que a verdadeira religião é a presença de Deus na exterioridade de si, ou seja, essa presença divina está na verdadeira religião, que é a religião. Ou seja, a verdadeira religião não é a sua liturgia. A verdadeira religião não é a forma que você vive, ou da forma religião de crença, de como você é santo ou como você não é. A verdadeira religião é essa, é cumprir o ID do Senhor, é visitar os órfãos, as viúvas, é assistência social, é amar o próximo independente da sua situação, é amar o seu próximo dizendo que Jesus Cristo salva a qualquer um, que Deus não faz acepção de pessoas. Esta, meu querido, é a verdadeira religião. Amém? Então, meus queridos, estaremos encerrando por aqui, e que Deus vos abençoe. E logo nós estaremos postando aí nosso novo estudo, amém? Se você, meu querido, quer alguma pergunta, se você quer um estudo de uma forma diferente, ou de algum assunto, coloque aí o seu recado, que nós estaremos te respondendo, amém? Deus abençoe.